Pronto, pessoal, retornando para a nossa quarta parte, ainda no assunto poderes, tínhamos fechado nesta questão daqui, questão de número 7, falando aqui de poder regulamentar, poder hierárquico, só que eu ainda quero analisar com vocês esta questão de número 8, que também é um tópico que cai bem em provas da área policial, que diz assim, ó, o abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público. Então, vamos por partes. Vamos ler até aqui, ó. Abuso de poder. O que é isso? Primeiro, existe uso de poder e existe o abuso de poder. O uso de poder é o uso normal, é quando o administrador ele usa do seu poder para poder cumprir com o seu dever. Então, o fiscal da vigilância sanitária que interditou o restaurante que de fato estava vendendo alimentos impróprios ao consumo, ele usou do poder. O problema é quando o administrador ele abusa de seu poder. E abuso de poder é gênero. Dentro do gênero abuso de poder, nós temos duas espécies. Quais são as duas espécies? O excesso de poder e o desvio de poder, que também pode ser chamado de desvio de finalidade. Quando é que acontece o excesso de poder? É literalmente quando o administrador ele se excede, ou seja, quando ele pratica um ato sem nem possuir competência para tanto, ou seja, ele nem poderia estar praticando esse ato, ele vai lá e pratica. Exemplo fácil, eu, Ana Cláudia, sou delegada e autorizei a interceptação de comunicações telefônicas. Eu, delegada, poderia ter feito isso? Não, porque interceptação de comunicações telefônicas só pode ser feito por quem? Pelo juiz. Então eu me excedi, eu fui além de onde eu poderia, cometi um excesso de poder, ou seja, pratiquei um ato sem nem possuir competência para tanto. Esse ato, então, é inválido. E quando é que acontece aqui o desvio de poder, que pode ser chamado de desvio de finalidade? É quando o administrador até que tem competência para praticar o ato. Competência ele tem, mas ele pratica um ato para finalidade diversa da prevista em lei, ou seja, ele desvia da finalidade da lei para poder atingir uma outra finalidade. Então, eu sou chefe de João, removi João para uma outra localidade em virtude da necessidade do serviço público. Uso de poder, sem problema nenhum. Agora, eu, chefe de João, removi João para uma outra localidade porque eu não gosto dele, eu queria que ele fosse por raio que o parta. Então, eu, chefe dele, observe, tenho competência para removê-lo, mas eu estou removendo para a finalidade que a lei manda? Não, eu estou fazendo por birra, por vingança. Eu pratiquei um ato para a finalidade diversa da prevista em lei. Isso é chamado de desvio de poder, que pode ser chamado também de desvio de finalidade. Então, até aqui a questão, observe, diz que o abuso de poder inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade. Até aqui está perfeito. Aí a questão continua e diz que esse abuso de poder não decorre de condutas omissivas. Não pode ter abuso de poder omissivo ou pode? Pode. Professora, poderia me dar um exemplo? Claro. Imagina que Maria ela pediu uma licença. Ela preenche já todos os requisitos, então a licença tem que ser concedida. E eu sou a autoridade competente para conceder a licença, só que eu nem estou dando a licença. Faz tempo que ela pede e eu não dou a licença porque eu não vou com a cara de Maria. Então veja que eu estou desviando da finalidade da lei para atingir uma outra finalidade. É claro que, como regra, o abuso de poder ele vai ser feito de maneira comissiva, ou seja, praticado por uma ação. Mas o abuso de poder também pode ser praticado de maneiras omissivas. É por isso que essa questão de número 8, quando diz que não pode existir abuso de poder na forma omissiva, é uma questão que se encontra errada. Fechado até aí? Cuidado com esse tópico que sua banca adora perguntar sobre isso. Fechando poderes, vamos agora para um assunto novo, que é o assunto de organização administrativa. Observe, o que nós já vimos? Estado, conceito de administração pública, princípios, poderes e outro tópico também que foi solicitado no seu edital anterior
e vai ser solicitado sim nesse próximo edital, é a parte relacionada à organização administrativa, onde a gente estuda quem é que faz parte da administração direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios, quem é que faz parte da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Mas antes até de entrar no aprofundamento dessas pessoas da indireta, eu quero fazer esse tipo de questão aqui com vocês. Ó. Por exemplo, questões no estilo dessa número 1, que diz assim: a centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Nós já sabemos que nós temos de um lado a administração direta, composta por União, Estados, Distrito Federal e municípios, e do outro lado nós temos a administração indireta, composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só que quando você pensa na administração, cá entre nós, minha gente, qual é a administração principal? De onde é que parte tudo? A principal é a administração indireta ou direta? Concorda que a administração principal é a administração direta. A administração direta vai ser chamada de administração o quê? Centralizada, porque ela é o centro. Tudo parte aqui dos entes políticos. Se a administração direta é a administração centralizada, isso quer dizer que a administração indireta vai ser chamada de administração descentralizada. Aí olha o que está dizendo essa questão de número 1, Polícia Civil Sergipe. A centralização consiste na execução de tarefas pelo próprio Estado por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Em outras palavras, ele está dizendo, quando aquela atividade vier a ser exercida pela administração pública direta, está acontecendo nesse momento uma centralização. E aí, pessoal, certo ou errado? Certinho. Era só para você saber que a administração direta pode vir a ser chamada de administração centralizada. Então, questão de número 1, gabarito correto. Vamos aqui à questão de número 2, dentro ainda dessa lógica inicial. Ela vem e diz assim, ó, na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Lembra que entidade é sinônimo de pessoa. Essa questão, ela queria essa diferença básica daqui, ó. Fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. Então, temos o conceito de desconcentração e o conceito de descentralização. Qual vai ser a diferença? Na desconcentração, eu tenho uma única pessoa que reparte internamente as suas competências aqui, ó, entre diversos órgãos. Vejam que é um fenômeno interno, tudo está acontecendo dentro da mesma pessoa. Então, observe, na desconcentração eu tenho uma única pessoa que reparte internamente as suas funções entre diversos órgãos, que vai ser diferente do fenômeno da descentralização. Porque aqui na descentralização eu tenho uma pessoa que passa uma atividade aqui, ó, para outra pessoa. Veja que eu tenho uma relação entre pessoas diferentes. Então, desconcentração vai ser um fenômeno muito mais interno, repartindo as funções dentro de uma única pessoa, e descentralização nós vamos ter um fenômeno muito mais externo, onde eu tenho aqui o repasse entre pessoas diferentes. Aí você diz, beleza, professora, mas pode me dar um exemplo? Porque eu não estou conseguindo visualizar bem esse tópico daqui. Vou logo te dizer uma coisa. Todo mundo que faz parte da administração direta e da administração indireta, eu vou ter aqui pessoas, ó, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, todos são pessoas. Então, imagina, por exemplo, eu tenho aqui a pessoa da União, que reparte as suas funções para, por exemplo, a presidência da
República, e aqui a presidência auxiliada pelos ministérios. Observe, presidência da República e os ministérios não são uma pessoa diferente da União, vêm a fazer parte da União. Então, a presidência da República e ministérios são órgãos que pertencem aqui à pessoa União. Já quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a União, que cria uma nova autarquia, veja que a autarquia e a União não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes, até porque a União faz parte da administração direta e a autarquia faz parte da administração indireta. Então, eu tenho um fenômeno externo chamado aqui de descentralização. Aí vamos ler essa questão de número 2 de novo para ver o que ela diz. Ela diz assim, ó, na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade, ou seja, uma mesma pessoa administrativa. Então, o que a questão está dizendo é que eu tenho uma pessoa que distribui as suas funções entre diversos órgãos. E aí, pessoal, certo ou errado? Certinho. Questão de número 2 trouxe exatamente o conceito do fenômeno da desconcentração. Fechada a lógica da questão número 2, vamos fazer aqui a questão número 3, ainda dentro dessa ótica de desconcentrar, descentralizar. Vamos ler o que diz a questão da PF 2018. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante da administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Essa questão a gente pode responder até com o esquema anterior. Está dizendo o seguinte, ó, ao outorgar, repassar uma atribuição à pessoa não integrante da administração direta, o Estado, quando ele coloca Estado, ele está falando de administração direta, vai realizar a desconcentração administrativa. Então, o que a questão está dizendo é que a União, que faz parte da administração direta, repassou uma atividade para uma pessoa não integrante da administração direta, por exemplo, para uma autarquia que pertence aqui à administração indireta. A questão diz que o que está acontecendo é uma desconcentração. Mas o que está acontecendo é uma desconcentração? Não, o que está acontecendo é o quê? Descentralização, porque eu tenho um repasse entre pessoas distintas. Então, essa questão de número 3 já é uma questão que se encontra errada. E só para poder aprofundar esse tema, que é algo que cai muito, observe o seguinte, ó. Pode, por exemplo, a presidência da República exercer uma fiscalização em relação aos seus ministérios, sim ou não? Sim. O nome desse controle, porque controle também caiu no último edital, é chamado de controle hierárquico. Veja que é um controle de cima para baixo, do superior para o subordinado. Esse controle hierárquico existe aqui na desconcentração, onde eu tenho, por exemplo, um órgão de mais alta hierarquia fiscalizando um órgão de mais baixa hierarquia. Agora, olha a questão. A União pode exercer uma fiscalização em relação à autarquia, sim ou não? Sim. Agora, olha o ponto. Existe hierarquia entre a União e a autarquia? Não, porque lembra, hierarquia é um fenômeno interno e não externo. Logo, não existe hierarquia da União em relação à autarquia, porque eu estou falando de pessoas diferentes. Quando eu tenho o fenômeno da descentralização, nós vamos falar que aqui existe uma vinculação, ou seja, essa autarquia está vinculada, está ligada à União, mas não está hierarquizada. Tanto é que se a União for exercer um controle em relação a essa autarquia, o nome do controle aqui não é chamado de controle hierárquico, porque não existe hierarquia entre essas pessoas. É chamado de controle finalístico, que pode ser chamado ainda de tutela, pode ser chamado ainda de supervisão ministerial. Então, um resumo aqui, porque isso pode aparecer como uma questão de controle.
Na desconcentração, quando eu tenho uma única pessoa que reparte internamente as suas funções entre diversos órgãos, pode ser que um órgão de mais alta hierarquia, por exemplo, a Presidência da República, fiscalize em órgãos de mais baixa hierarquia, como, por exemplo, os seus ministérios. Veja que essa fiscalização é interna, acontecendo dentro da mesma pessoa. E existe hierarquia, o nome desse controle é chamado de controle hierárquico. Agora, quando eu tenho uma pessoa fiscalizando ações de outra pessoa, não existe hierarquia entre pessoas diferentes, mas vai existir uma ligação. Essa ligação ela vai ser chamada de quê? De vinculação. As pessoas estão vinculadas. Então, por exemplo, quando a União fiscaliza o INSS, que é uma autarquia, o nome desse controle não pode ser chamado de controle hierárquico, porque não existe hierarquia entre essas pessoas diferentes. Vai ser chamado de controle finalístico, também chamado de tutela, também chamado de supervisão ministerial. Fechado? Então, voltei para cá, já fizemos a questão 2, já fizemos a questão de número 3, vamos então para a questão de número 4, que agora ela vai entrar de fato nas pessoas da indireta. Ela diz assim, ó, as autarquias, lembra que a autarquia é uma pessoa que pertence aqui à administração indireta, ela vem e diz assim, as autarquias são pessoas jurídicas com capacidade de autodeterminação, patrimônio e receitas próprias criadas por lei para o desempenho de atividades típicas de Estado submetidas ao controle hierárquico da administração pública direta. Essa questão tem muita coisa, então vamos ler devagarzinho. Primeiro, a autarquia é uma pessoa, sim ou não? Tem personalidade, tem direitos e tem deveres. Então lembra, as pessoas têm personalidade. O que é ter personalidade? É poder ser titular de direitos e obrigações. Os órgãos não têm personalidade, mas as pessoas sim. Então a autarquia é uma pessoa jurídica e tem capacidade de autodeterminação, patrimônio e receitas próprias. Então, olha, as autarquias, elas têm capacidade de autodeterminação, patrimônio e receita própria. Isso decorre do seguinte, ó, a autarquia sendo uma pessoa, ela vai ter algumas autonomias. Ela tem autonomia gerencial, autonomia orçamentária, autonomia patrimonial. O que seria essa autonomia gerencial? É a autonomia administrativa. Numa linguagem bem simples, é poder arrumar a sua própria casa. Então, a autarquia ela pode se organizar, ela pode se administrar, tem seu próprio orçamento, tem seu próprio patrimônio. Tanto é que se uma autarquia, porventura, causa um dano a alguém, é ela que vai ter que arcar com a indenização para poder ressarcir a pessoa do dano causado. Então, até aqui, ó, tá tudo tranquilo. Até aqui tá tudo certo. Aí a questão continua e diz que a autarquia ela é criada por lei. Essa parte daqui a gente já viu. Criada por lei, decorre do artigo 37, inciso 19 da Constituição. Realmente a autarquia é criada por uma lei, a Constituição não fala isso, mas já vamos completar. É uma lei ordinária, específica, a Constituição só fala lei específica, mas quando se fala só lei e não diz qual é o tipo da lei, é porque a lei regra é uma lei ordinária específica. Isso quer dizer que a autarquia nasce diretamente com a lei, ou seja, para adquirir a sua personalidade, ela não precisa ser registrada, porque veja a diferença. Quando eu tenho uma pessoa jurídica do setor privado, por exemplo, eu vou ter aqui o Adelante Cursos. O Adelante, pessoa jurídica de direito privado, para existir teve que ser registrado em um cartório, em uma junta comercial. Beleza. Só que a autarquia, pessoa de direito público, ela não precisa ser registrada para nascer. Ela nasce, é criada diretamente por essa lei ordinária específica, ou seja, o registro é prescindível, ela não precisa desse registro para poder adquirir a personalidade. Então, até aqui na questão, tudo certo. E a autarquia vai ser criada para desempenhar uma atividade típica de Estado. Qual é a atividade típica de Estado? É a prestação de serviços públicos. Porque observa comigo o seguinte, ó, a administração ela vai poder desempenhar dois tipos de atividade. Quais são as atividades que a administração pode desempenhar? Pode ser que a administração venha prestar algum serviço público
ou pode ser que a administração venha desempenhar alguma atividade econômica. Qual é a função típica da administração? A função típica da administração é a prestação de serviços públicos. Então, quando falar na administração, a primeira coisa que você pensa é na prestação de serviços públicos. E quem da administração pode prestar serviço público? União, estados, Distrito Federal, municípios, resumindo, todo mundo da administração direta. Além disso, quem mais pode prestar serviços públicos? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Resumindo, todo mundo da administração direta e indireta pode vir a prestar serviço público. Só que a atividade econômica ela só vai ser desempenhada pela administração de maneira excepcional. Então, diz o artigo 173 da Constituição que o desempenho de atividade econômica pela administração só vai ser feito quando a administração ela for desempenhar aquela atividade por um relevante interesse social ou para garantir a segurança nacional. E outra, não é qualquer pessoa da administração que vai poder desempenhar essa atividade econômica. Quem é que pode desempenhar? Só duas pessoas. Quem são elas? Somente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são as chamadas empresas estatais. Então, o desempenho de atividade econômica só pode ser feito aqui, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Agora, serviço público, observe, a autarquia, ela vai prestar serviço público, mas ela não pode desempenhar atividade econômica. Por quê? Porque a autarquia, ela somente vai desempenhar atividades típicas de Estado, ou seja, prestação de serviço público. Jamais mesmo, uma autarquia ela vai ser criada para desempenhar atividade econômica. Porque quando a administração for desempenhar atividade econômica, vai fazer o quê? Ou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Então, a questão até aí está tudo perfeito. Vamos continuar a leitura. Aí diz que essa autarquia ela é submetida a um controle da administração direta. Só lendo essa parte daqui. A autarquia sofre controle da administração direta, por exemplo, a União, por meio de uma lei, criou uma autarquia. Já que a União criou essa autarquia, a União pode exercer um controle em relação à autarquia, sim ou não? Sim. Só que olha o que a questão está dizendo, que esse controle é um controle hierárquico. Opa, é um controle hierárquico? Não, porque não existe hierarquia entre a autarquia e a pessoa que a criou. O que existe aqui é uma vinculação. Então, esse controle que no meu exemplo aqui a União exerce em relação à autarquia é chamado de controle não hierárquico, é chamado de controle finalístico, porque lembra, não existe hierarquia entre pessoas diferentes. Outra observação, eu dei o exemplo com a União, mas é claro que essa autarquia pode ter sido criada por um estado, por um município, pelo Distrito Federal, só estou dando um exemplo como a União. Então, se por exemplo eu tenho um município que fez uma lei e criou uma autarquia, essa autarquia é uma autarquia municipal. O município pode exercer um controle em relação a essa autarquia? Pode, mas esse controle é um controle hierárquico? Não, porque não existe hierarquia entre pessoas diferentes. É um controle finalístico, também chamado de tutela, também chamado de supervisão ministerial. Então, pela parte final, essa questão aqui de número 4, quando falou em hierarquia, ela ficou uma questão errada. Fechada a questão de número 4, vamos seguindo aqui para a questão de número 5, que diz assim, aqui a criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Em relação à fundação, nós temos que falar uma coisa importante. Deixa eu até pegar uma página em branco para a gente ter espaço para poder esquematizar esse tema. Lembra que eu disse que é muito importante esse artigo daqui, artigo 37, inciso 19 da
Constituição. Eu vou só escrever o que ele diz, tá certo? Depois eu vou aprofundando. Ele diz assim, ó, uma lei específica. O que essa lei específica faz? Ela cria as autarquias e essa lei específica, ela autoriza a instituição de quem? Das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações. Cabendam a lei complementar neste último caso, português neste último caso seria o caso desta fundação, cabendam a lei complementar neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Eu não falei nada, só estou escrevendo. Se você acompanha a leitura aqui do artigo 37, inciso 19, percebeu que eu só fiz ler esse dispositivo com vocês. Vamos lá devagarzinho para poder complementar e chegar onde eu quero. A autarquia, já sabemos, é uma pessoa que adota o regime de direito privado ou um regime de direito público. Já sabemos que é uma pessoa de direito público. E a pessoa de direito público é criada diretamente por essa lei daqui. Já falamos que quando a Constituição fala só lei e não explica que tipo de lei é porque a lei-regra é uma lei ordinária. Então, a lei ordinária específica cria a autarquia. Então, a autarquia vai ser criada diretamente por lei. Isso quer dizer o seguinte: para a autarquia adquirir a sua personalidade, precisa ser registrada no cartório, na junta comercial? Já vimos que não, porque basta a lei para a autarquia existir. Agora, olha a diferença. Empresa pública, sociedade e economia mista, já vamos fazer questões dessas pessoas, são pessoas que, apesar de pertencer à administração, são pessoas que adotam um regime de direito privado. E as pessoas de direito privado da administração, elas não são criadas por lei, elas são autorizadas por lei, ou seja, vai ser feita uma lei, que é essa lei daqui, ó, uma lei ordinária específica, autorizando que possa ser criada, por exemplo, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Só que tem uma coisa, a lei não criou, ela apenas autorizou que essas pessoas pudessem ser criadas. Isso quer dizer que ela só nasce quando for feito o posterior registro, seguindo os termos do artigo 45 do Código Civil, que diz que as pessoas de direito privado só nascem com o registro de seus atos constitutivos no local competente. Então, aqui, ó, eu preciso de lei e eu preciso de registro. E a fundação? Como vai ser a situação da fundação? É porque acontece o seguinte, ó, a fundação pública, ela pode adotar o regime de direito público, aí ela vai ser espécie de autarquia, ou a fundação pode adotar o regime de direito privado. Em outras palavras, temos fundação pública com regime público e temos fundação pública com regime de direito privado. A fundação pública com regime de direito público, ela é espécie de autarquia. Então, quando a Constituição falou aqui em autarquia, inclua também a fundação pública que adotar o regime de direito público. Então, ela vai seguir a mesma regra da autarquia. Em outras palavras, a pessoa que adota o regime de direito público, seja ela uma autarquia, seja ela uma fundação pública, é criada diretamente por lei. Para adquirir personalidade, não precisa passar por um registro. Aí, olha o que diz aqui a questão. Diz: a criação de uma fundação pública de direito público ocorre por meio de lei. Até aqui, certo ou errado? Certo. Não sendo necessário a inscrição de seus atos constitutivos no registro das pessoas jurídicas. Então, está dizendo que essa fundação, para existir, sendo uma fundação de direito público, disse que ela nasce com a lei e não precisa passar por um registro. E aí, certo ou errado?
Certinho, porque a fundação pública com regime de direito público, observe, ela segue exatamente a mesma regra instituída para as autarquias. Então, esta questão aqui de número 5, já sabemos que o gabarito dela é correto, só que tem uma coisa, eu tenho que falar o restante da explicação do artigo 37, inciso 19. Só que agora não dá mais tempo, então a gente deixa essa explicação para depois.